Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar sobre a terceira rodada da Série B, hein? Terminou ontem, domingo, dia 24 de abril. Estou gravando o vídeo na segunda-feira, 25 de abril, e amanhã, terça-feira, já começa a quarta rodada. Então, até por isso que a gente tem que acompanhar de perto, porque temos novidades. Por exemplo, nessa terceira rodada, o grande destaque foi o Diego Souza. Estava machucado, mais de um mês sem defender o Grêmio, voltou, fez os 3 gols diante do Guarani, comandou o Grêmio em Porto Alegre, voltou muito bem, jogou muita bola e olha, o Bahia continua líder, mas não é mais 100%. Aliás, você vê o equilíbrio da Série B, dos 20 participantes, nenhum é 100% após 3 rodadas. O Bahia está invicto, é líder isolado com 7 pontos. A novidade é o Ituano dentro do G4, Chapecoense e Sport também. Claro que quando começa a competição, a gente sempre fala em Grêmio, a gente fala em Vasco, a gente fala no próprio Bahia, né, no Sport que está no G4, no Cruzeiro, mas a competição é tão equilibrada que nenhum desses times, pelo menos aparentemente, são só 3 rodadas, estão mostrando que podem ser a sensação. Claro que devem brigar, mas a situação não está fácil e eu acredito que todos ainda vão correr atrás de reforços. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? A cada novo vídeo você é avisado. Fiz um vídeo da 4ª divisão do Paulista, que se você gosta, tá lá. Tem vídeo da série D, C, B, A do brasileiro, enfim. Acabando sempre o último jogo, no dia seguinte eu venho com todo o boletim, com as curiosidades, com as informações da rodada. Vamos começar então com a Série B, primeiro com informações. Ao longo da semana, antes e durante a disputa da terceira rodada, tivemos, por exemplo, o Ralf, aquele veterano, 37 para 38 anos, que jogou no Corinthians. Sua grande trajetória no futebol foi no Corinthians. Ele foi contratado pelo Vila Nova, tá? O Náutico também contratou o Roberto Fernandes para ser treinador. Então definiu o Roberto Fernandes como seu treinador. O Vasco vive uma tremenda crise, o torcedor foi tentar bater lá em jogador, peitar o Nenê, o Zé Ricardo, uma vergonha, porque o Vasco está 10 jogos sem vencer na Série B, contando desde a temporada passada, só jogos de Série B, claro. E aí essas situações conturbaram mais ou menos essa semana desses clubes. Conturbaram e trouxeram também novidades, como o Roberto Fernandes, Náutico trouxe o seu treinador. Pois bem, a rodada então começou no final de semana e eu acompanhei esse jogo com o Grêmio vencendo o Guarani por 3-1 em Porto Alegre. Gente, um jogo espetacular do Diego Souza, hein? O Diego Souza virou até um dos artilheiros do campeonato, né? Com 3 gols e se isolou. É um jogo só que ele fez, voltou de lesão. Logo com 1 minuto de jogo ele fez 1-0. 1 minuto de jogo. O Guarani ainda empatou com o Matheus Pereira aos 25 do primeiro tempo, mas depois, numa linda cabeçada, fez 2-1 no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo também, depois de uma cobrança de escanteio, o Diego Souza fez 3-1. Moral da história, o Guarani ainda não venceu na competição, gente. O Guarani é o lanterna de 9 pontos, fez 1. O Guarani que foi para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Guarani que brigou até a última rodada pelo acesso à Série B. Começa muito mal, preocupando a sua torcida. Hoje é o 20º colocado com 1 pontinho. O CRB também tem 1 pontinho, mas tem jogo a menos. Então a situação do Guarani é confusa. E o Grêmio, com essa vitória, foi a 4 pontos, já está na 6ª colocação, já está ali próximo do G4. Lembrando que são 20 clubes, você faz turno e retorno, 38 rodadas, os 4 primeiros colocados vão para o Brasileirão do ano que vem, certo? Então esse foi o jogo do Grêmio com o Guarani. Outro paulista que entrou em campo foi o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, vamos lembrar sempre, né, tem um jogo a menos. O seu jogo com o CRB foi adiado para começo de maio da primeira rodada. O CRB estava disputando aí o estadual. E o Novo Horizontino foi até Londrina e arrancou um belo empate com Londrina por 1-1. Saiu na frente com o gol do Johnny Douglas e o Augusto zagueiro empatou. Tudo no primeiro tempo. O segundo tempo foi ruim. Assisti também essa partida. O jogo foi ruim, foi truncado e tal. Mas o Novo Horizontino tem 2 pontos. Está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 2 pontos. Mas tem um jogo a menos, né? Se vence esse jogo a menos, ele vai brigar ali pelas primeiras colocações. Ainda quando você não tem o mesmo número de jogos,
não dá para você fazer uma análise tão tranquila. E o Londrina, que começou tão bem, né? Começou vencendo na primeira rodada, depois perdeu na segunda, fez o pontinho, 4 pontos, pelos critérios de desempate. Ele é o 7º colocado com os mesmos 4 pontos do Grêmio. Outro empate, aliás, uma rodada repleta de empate, hein? Foi CSA e Bahia. O CSA, que também tem um jogo a menos, na primeira rodada ele não jogou, estava envolvido no estadual. O CSA empatou em casa com o líder Bahia. O Bahia ainda fez um gol com o Luiz Otávio, 1 a 0 logo no começo, 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo, o Dalberto empatou de cabeça. O segundo tempo foi muito truncado, muito ruim, tal, papapá. Para o Bahia, maravilhoso esse pontinho, o time do Guto Ferreira líder, isolado com 7 pontos, invicto, né? 2 vitórias, 1 empate, empate fora de casa nesse duelo nordestino. E o CSA está na 16ª colocação com 2 pontos. Pelos critérios ele está fora da zona do rebaixamento, mas também tem um jogo a menos. Aparentemente a situação é tranquila. Outro empate também foi em Chapecó. Gente, que jogo ruim. Tudo bem, estava chovendo, o gramado estava escorregadio, estava encharcado, estava tudo... Acabou a luz 2, 3 vezes, mas Chapecoense 0, Vasco 0, foi aquele festival de ruindade. Tanto que eu vou falar só do resultado, falar como a situação do coisa, a situação do gramado, do tudo. E, bom, para o Vasco que traz um pontinho, mas 3 jogos, 3 empates. Pelos critérios de desempate, é o 5º colocado com 3 pontos. Né? Ainda não empolgou o Vasco, não. E a Chapecoense fez um pontinho, 5 pontos, está dentro do G4, uma vitória, 2 empates, está fazendo uma campanha legal, brigando aí pelo acesso, que é isso que o time do Gilson Kleina almeja. E aí vamos falar de outro empate também. Daí foi no domingo pela manhã, Criciúma 1, Sport 1. O Criciúma fez um gol, muito engraçado esse gol, gente. O Marcelo Hermes, o zagueiro, chutou do meio da rua. E aí o Maílson, o goleirão, mas que frango do goleirão do Sport. Mas o Sport ainda conseguiu se recuperar com o Luciano Juba. Resultado também amarrado e tal, pá. Mas 1 a 1, bom pro Sport, 5 pontos. Tá no G4, 4ª colocação pelos critérios. E o Criciúma, que também tem um jogo a menos, hein? O Criciúma tá numa situação boa, tem um jogo a menos, 4 pontos na 8ª colocação. Se ele ganha esse jogo a menos, ele vai a 7 junto com o Bahia, hein? Então o Criciúma, que veio da Série C o ano passado, que está disputando a 2ª divisão do Catarinense, caiu no Catarinense ano passado, parece que aos pouquinhos vai brigando lá em cima, deve incomodar também. Já quem conseguiu a primeira vitória na competição foi a Ponte Preta, em cima do CRB, que eu falei para vocês que tem um jogo a menos, está na zona de rebaixamento, 1 ponto junto com o Guarani, mas um jogo a menos. A Ponte Preta, com o gol do seu artilheiro Luca, ufa, conseguiu a primeira vitória, deu aquela tranquilizada. Com esse pontinho, a Ponte Preta, que não estava conseguindo vencer, foi a 4 pontos, está na 11ª colocação com 4 pontos, mais um pontinho ali do G4. Está na briga, primeira vitória do time do Hélio dos Anjos, e o CRB precisa entrar na trilha. Quem também conseguiu vencer e venceu com propriedade foi o Sampaio Correia, que venceu em casa lá no Maranhão, o Brusque por 1 a 0. O time que entrou com uma faixa em campo, porque tem o seu jogador, que teve o pulmão perfurado, lateral esquerdo do Pará, com o Cordino, na disputa do campeonato maranhense, que o Sampaio foi campeão, ele acabou fraturando a costela e deu aquela perfuração no pulmão. Não corre risco de vida, está no hospital, está sendo bem tratado e tal, e mostrando que o time está unido e torcendo pela recuperação do Pará. Entrou com uma faixa, foi muito legal, foi muito bonito o gesto, e aí a vitória principalmente foi melhor ainda, né? Era o André Luiz de cabeça e o Rafael Villa fizeram 3 a 0, o Brusque descontou com o Fernandinho aos 47 do segundo tempo. Mas um detalhe, hein? O jogo estava 2 a 0, teve um pênalti para o Brusque. E aí o Zé Matheus cobrou e o goleiro acabou defendendo e poderia ter dado uma pressionada, né? 2 a 0 faz 2 a 1, acabou tomando o terceiro e só foi com o Fernandinho descontar o Brusque. Bom, vamos lá. O Brusque, nessa situação também, está na 13ª colocação com 3 pontos, só ganhou na estreia do Guarani, depois perdeu os outros 2 jogos. E o Sampaio com 4 pontos é o 5º, muito próximo ali do G4, no ano passado brigou, a tendência é que brigue também. Já o Cruzeiro, não consegue embalar, hein? Foi jogar com o Tombos, né? O jogo não foi em Tombos, porque o estádio não tem capacidade, foi numa cidade, se não me engano,
Resende, não sei, mas foi numa cidade próxima ali. O Tombense fez 1 a 0 com o Ciel, o veterano Ciel, fez seu segundo gol na competição, cobrando pênalti, e estava com a vitória até no finalzinho, quando o zagueirão Eduardo Brock, que tinha entrado no segundo tempo, cobrou uma falta e acabou empatando o jogo para o Cruzeiro. Resultado ruim para o Cruzeiro, todo mundo espera mais do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 4 pontos, né? Tá ali na 10ª colocação, mas claro, um pontinho do G4, tá na briga. Tombense também. O Tombense 3 jogos, 3 empates, vai colocando. A briga do Tombense é para não cair, pelo menos tendo que esse é o objetivo. Quem conseguiu a primeira vitória e entrou no G4 na competição foi o Ituano. Tinha empatado fora com a Chape, depois empatou dentro de casa, 2 pontos, e aí agora nessa rodada venceu o Vila Nova por 3 a 1. Olha, e esse jogo é um jogo que você não consegue analisar. Pô, não é merecida? Claro que é merecida a vitória do Ituano, mas olha que coisa esquisita. O jogo tinha o primeiro tempo ali, 0 a 0 e tal. O goleiro, o Jorge do Vila Nova foi querer driblar o jogador do Ituano e perdeu a bola, o jogador do Ituano faria o gol, ele fez o pênalti. Além de fazer o pênalti, foi expulso. O cara estava indo em direção ao gol. Aí, evidentemente, o Ituano com um a mais em campo. O Rafael Elias fez 1 a 0. Depois o Rafael Elias fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo. O Ailon fez 3 a 0 no segundo tempo. E no final, o Daniel Amorim ainda descontou para o Vila Nova. Vitória merecida do time do Mazola Júnior. Entrou no G4. É o vice-líder. Pelos critérios, ele tem 5 junto com a Chape e com o Sport. Mas pelos critérios, é o vice-líder do Ituano, hein? No seu primeiro ano, agora saiu o ano passado da Série C para a Série B, vai fazendo boa campanha, e o Vila com essa derrota, zona do rebaixamento, hein? 18º lugar, só 2 pontinhos em 3 jogos. Tem que tomar cuidado. E fechando a rodada ontem no domingo, estou gravando segunda-feira, dia 25 de abril, o Náutico conseguiu a primeira vitória. Já o Náutico do Roberto Fernandes, que eu falei para vocês no início, que contratou, o 2 a 0 em cima do Operário, mas de uma maneira tranquila. Tinha feito 1 a 0 com o Léo Passos, o VAR anulou. Depois o Niltinho fez seu primeiro gol com a camisa do Náutico. E o Luiz Felipe também ficou muito tempo machucado, também fez gol. Então os dois não faziam gols há mais de ano. Então foi bom, recuperou o Niltinho e o Luiz Felipe que fizeram os gols, venceu a primeira e mostrou para o torcedor que quem sabe pode sair desse sufoco. 12º colocado com 3 pontos, mas está muito próximo ali do G4. Aliás, está tudo muito próximo, são só 3 rodadas, então até por isso não dá para você entrar em desespero. Vamos falar rapidamente então da próxima rodada, que já começa amanhã, hein? Já começa amanhã, 19 horas, Sport Ituano em Recife, 19 horas. 2 times que estão no G4. Jogo bom, hein? Jogo para não perder. Novo Horizontino recebendo a Chapecoense. Chapecoense está dentro do G4, Novo Horizontino jogando pela primeira vez em casa, e se ganhar esse jogo aí, ó, dá até para entrar no G4. E tem um jogo a menos, vamos lembrar. Amanhã também, às 20h30, Brusque e CSA. 2 times que estão mais lá na parte de baixo da tabela. Jogo importante para você se afastar. 20h30, o Vila Nova recebendo dentro da zona do rebaixamento, recebendo o Tombense, que tem 3 pontos e 3 empates. Jogo importante para o Vila Nova e para o Tombense. 21h30, amanhã também, o líder Bahia enfrenta o Sampaio. Se o Sampaio ganhar do Bahia, o Sampaio vai aos mesmos 7 do Bahia. Se o Bahia ganhar, segue líder enjolado. Jogo também interessante. 21h30, o Cruzeiro pegando Londrina. 2 equipes ainda que não embalaram. O Cruzeiro tem 4 pontos e o Londrina tem 3, mas estão próximos do G4. Aí na quarta-feira a gente vai acabar essa rodada. Quarta-feira, às 19 horas, CRB e Náutico, duelo nordestino aí. 19 horas também o Operário recebendo o embalado Grêmio. Operário tentando buscar reabilitação. O Operário em casa joga sempre muito bem lá em Ponta Grossa, hein? 21 horas o Guarani recebendo o Criciúma. Guarani ali na lanterna, hein? Será que sai da lanterna? E o Criciúma querendo colar lá no G4. E às 21h30 de quarta-feira, Vasco e Ponte Preta. 2 times que estão lá na parte de baixo da tabela. A Ponte tem 4, pelos critérios aí ele 11º, mas se vencer esse jogo, ele pode de repente até fechar no G4. A mesma coisa acontece com o Vasco, que 3 pontos. Se faz 3 pontos, vai a 6 e está brigando ali pelo G4. É isso aí. Eu volto, claro, na quinta-feira cedo, passando todos os detalhes da quarta rodada e principalmente já projetando a quinta. Forte abraço a todos, até a próxima!